Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa abençoar a tua vida em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, que o Senhor venha guardar as vidas, Pai amado, guardar essas almas tão enfermas, livrar eles, Pai amado, de toda ação do mal, em nome de Jesus. Dá força aos cansados, livra aqueles que não têm nenhum vigor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre buscando a presença de Deus, precisamos estar aliados ao Senhor, meus irmãos, buscar o Senhor e a força do seu poder. Glória a Deus. Temos uma batalha exatamente a vencer, a batalha, mas há um momento exatamente de distração. A nossa natureza nos distrai muito, meus irmãos. Há um enfado na nossa natureza, um cansaço, uma fadiga que nos leva a buscarmos aquilo exatamente que não edifica, as coisas vazias. Isso está na natureza humana, meus irmãos. Natureza humana. Muitas vezes, em vez de estarmos aliados a Deus, buscar o Senhor, buscar a força do seu poder, estamos nos escondendo. Ou nós estamos ligados em Deus, ou nós estamos separados no Senhor. Precisamos estar, ou vivemos no Senhor, ou vivemos separados de Deus, meus irmãos. Então, tem muitas coisas que as pessoas não entendem, que nós precisamos estar em Deus para que Ele possa fortalecer a nossa vida. Se nós buscarmos dentro do Novo Testamento, todas as vezes que os apóstolos levaram a igreja a um fervor espiritual, meus irmãos, realmente o poder de Deus, ele se manifestava no meio da igreja. E nós, nesses dias também, meus irmãos, toda vez que nós se chegarmos a Deus fervorosamente com o coração. O que é ser fervoroso, meus irmãos? As pessoas acham que fervor é ter um culto de movimento. É um culto cheio de rodar no espírito. As pessoas acham que é isso. Eu digo, a nossa adoração verdadeira, meus irmãos, não está em estar rodando em espírito dentro da igreja, meus irmãos. A gente já participou de tantas coisas, a gente vê, meus irmãos, de pegar um culto, que se diz culto, e as pessoas passarem uma madrugada toda de uma vigília rodando dentro de um lugar, meus irmãos, e a gente não vê nenhuma manifestação da unção de Deus, de uma edificação espiritual. Nós vemos que as pessoas estão precisando de libertação, edificação, e elas estão no rito de ficar pulando no espírito, meu irmão. Eu digo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, como diz Tiago, é em visitar os órfãos, as viúvas, os doentes. Quer dizer, se nós não tivermos amor, meus irmãos, em vão a religião. O amor é tudo. O amor se compadece. Então, nós precisamos entender o que é estar ligados a Deus. Estar ligados a Deus é fazer a obra que Ele nos deixou para fazer, meus irmãos. Nós queremos estar num lugar separados, só realmente, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, meus irmãos. Mas não compadecemos das almas que estão lá fora, das vidas, não compartilhamos, não nos esforçamos para estar com aqueles que fazem a obra, não nos esforçamos. Meus irmãos, nós precisamos ter um esforço. Vamos imaginar que todo dia tem alguém fazendo a obra de Deus. Todo dia tem gente fazendo a obra de Deus, tem irmãos em todo momento fazendo a obra de Deus. E eu digo, e você? Aonde você está? O que você passa fazendo, meus irmãos? Tem muitas pessoas que vão no culto 2 vezes por semana, vão lá, pega aquele rito, vão 2 vezes por semana, chega no final de semana, agora é tempo de descansar, agora é tempo de descansar. Liga a televisão, passa com a televisão o dia inteiro ligado, escutando o programa de escárnio do mundo. E quando o apóstolo Paulo diz assim, quanto à inclinação da carne e inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7, meus irmãos, Deus nos deu uma natureza
espiritual. Ou nós andamos nela, ou nós andamos na nossa natureza. A palavra de Deus diz que se nós andarmos na nossa natureza, nós estamos separados de Deus. Eu quero que você entenda, ou nós estamos ligados em Deus, ou nós estamos separados de Deus. Para você estar ligado em Deus, você tem que andar com Ele. Como pode andar dois juntos se não estão de comum acordo? Para eu andar com Deus, eu preciso estar de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, para andar com Deus. Se eu não andar com Deus, eu vou estar separado de Deus. A palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus diz que a amizade do mundo nos separa de Deus. Eu quero que você entenda. Ou nós vivemos com Deus, ligados em Deus, aliados em Deus para vencermos as batalhas, ou nós vamos andar na nossa natureza como uma eloquência humana, uma soberba humana, sem o poder de Deus, tentando alcançar as coisas tudo na nossa força. Eu digo, as pessoas estão sem paz, as pessoas não têm paz, as pessoas estão com medo. Nós vemos que, um exemplo, Adão andava com Deus todos os dias, meus irmãos. Na virada da tarde, o Senhor os visitava. Adão tinha uma relação íntima com Deus, meus irmãos. Mas quando Adão pecou, meus irmãos, ele se escondeu, ele teve medo, meus irmãos. Isso que o pecado faz. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos traz medo. Como que nós podemos ter medo daquele que nos criou, daquele que é o nosso Pai? Glória a Deus, aquele que tem o melhor para nos dar, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos fez por completo, porque somos feitura sua, aquele que tem o melhor para nós, glória a Deus, aquele que nos quer levar para a eternidade. Como que nós podemos ter medo de Deus, meus irmãos? Mas Adão teve medo de Deus por causa do pecado. O pecado, meus irmãos, leva as pessoas a ter esse tipo de medo, o receio. Quantas pessoas realmente não se entregam a Deus ainda, não buscam o Senhor, porque há alguma coisa interferindo no caminho? O que interfere na sua vida de você não se entregar totalmente a Deus, buscar o Evangelho, andar com Deus, experimentar a bênção de Deus sobre a sua vida? Tem coisa separando a sua vida ainda de Deus. É a sua natureza humana, meus irmãos. A fraqueza da carne, os desejos da sua natureza te separam do amor de Deus, meus irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos lá no livro de 2 Crônica, nós vemos 2 Crônica 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se o buscarem, o acharei, porém, se o deixarem, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam, e naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque a nação contra nação e cidade contra cidade, e se despedaçavam, pois Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfalecei as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvi, pois, agora estas palavras, e a profecia do profeta Obed cobrou ânimo e tirou as abominações da terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas. E Efraim e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu todo Judá e Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim e Manassés, porque muito de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Nós vemos que no tempo que Asa começou a reinar, glória a Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Oded,
e saiu ao encontro do rei e disse a Asa: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Isso é a mensagem, meus irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e nós vamos encontrar, aleluia, quando o buscarmos de todo o nosso coração. Precisamos realmente ser resgatado pela palavra de Deus. Mas por que o povo estava separado de Deus? Como diz aqui em 2 Crônica 15:3, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Aleluia. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Amém? Porque naqueles tempos não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava. Muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Meus irmãos, aqui está a nossa verdadeira aliança com Deus, meus irmãos. A verdadeira vitória está em buscar o Senhor e andar com Ele. Eu digo, quando você busca o Senhor e anda com Ele, meus irmãos, glória a Deus. Porque as pessoas estão totalmente perturbadas, como estava o povo de Israel, porque aquele povo, meus irmãos, tinham se separado de Deus e já não havia exatamente sacerdotes que ensinavam a verdadeira lei de Deus, meus irmãos, estavam entregues. Nós precisamos prestar atenção se verdadeiramente nós estamos aprendendo a doutrina de Cristo e se verdadeiramente nós estamos permanecemos na doutrina de Cristo. A palavra diz que nós temos que buscar a Deus e permanecer na doutrina de Cristo hoje, meus irmãos. Não é só ir à igreja, não só ir ao culto, mas é permanecer, meus irmãos. Não é ir lá no culto fazer um louvor, isso é um sacrifício que você está fazendo. E todo sacrifício, meus irmãos, ele tem que subir como uma oferta. Todo sacrifício. Meu louvor, quando eu louvo ao Senhor, ele tem que ser uma oferta. Meu louvor é uma oferta ao Senhor. E ela vai ser uma oferta exatamente sem mancha. O que adianta eu estar louvando ao Senhor em cima do púlpito com uma voz linda, maravilhosa, mas os meus membros, eu ainda estou no pecado? Quantas pessoas estão em cima do altar do Senhor cantando, mas estão na prostituição, estão com desejos imundos dentro do seu coração? Meus irmãos, quando você realmente for louvar o Senhor, suba com uma oferta agradável a Deus, uma oferta sem mancha ao Senhor. Aleluia. A própria palavra diz que antes de você levar a tua oferta ao altar, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, se reconcilie com ele e depois você entrega a sua oferta. Olha que tremendo. A própria palavra nos ensina tudo, meus irmãos. As nossas inimizades contra as pessoas nos separam de Deus. A nossa falta de perdão nos separa de Deus, meus irmãos. A nossa falta de gratidão para com o próximo. Queremos louvar a Deus porque nós sabemos que Deus nos abençoa, meus irmãos. Mas nós não queremos abençoar o próximo. Não queremos abençoar as vidas, meus irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração, ver a necessidade das vidas, das almas, aleluia. E tudo isso nós aprendemos andando com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós vemos que quando Deus mandou o profeta sobre Azarias para falar com o rei Asa, para falar para o rei Asa exatamente que o povo estava totalmente contaminado, sem a presença de Deus, porque o povo estava sem lei, o povo estava sem sacerdote que ensinava a lei, o povo ainda estava com o altar de Deus derrubado. Imagina quantas almas estão com o seu altar derrubado, meus irmãos. Porque nós somos o altar de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o altar somos nós, meus irmãos. E o nosso altar não pode estar derrubado nem contaminado. Se eu sou o templo do Deus vivo, meus irmãos, se eu sou o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu preciso, em primeiro lugar, ter o meu altar realmente arrumado. Eu preciso ter o meu altar descontaminado, meus irmãos. Imagina no Velho Testamento, quando o altar do Senhor não poderia ter coisas imundas, todas as coisas tinham que ser purificadas no altar de Deus. Agora imagina
se aquele povo colocasse coisa imunda junto ao altar de Deus, meus irmãos. Eles não poderiam colocar coisas imundas diante do altar de Deus. Era abominação, meus irmãos, colocar qualquer coisa imunda. E nós vemos que qualquer homem que tocasse na arca, se não fosse os levitas, eles eram fulminados naquele momento, meus irmãos. Agora imagina nós sendo o templo do Espírito Santo. Será que se você tivesse alguma coisa santa, você colocaria coisa imunda? Agora, meus irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não podemos colocar coisa imunda no altar de Deus, que somos nós. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Como que nós vamos colocar as coisas malignas, meus irmãos, os escárnios do mundo dentro do altar de Deus? Como nós vamos colocar a sensualidade dentro do altar de Deus, meus irmãos? A sensualidade tomou conta das instituições religiosas, meus irmãos. A prevaricação tomou conta das instituições religiosas. Porque as pessoas, elas professam o nome de Deus, mas elas estão prevaricando. Elas não estão andando conforme a palavra. E toda vez que você realmente não anda conforme a palavra, você está prevaricando. Nós não podemos prevaricar. Eu quero dizer para você, meus irmãos, ou você anda com Deus e é abençoado, ou você está andando de um jeito falso, enganando a você mesmo, meus irmãos. Porque Deus não tem concordância exatamente com as coisas erradas, como nunca teve e como nunca vai ter. Deus, Ele é misericordioso para nos tirar do lamaçal do pecado. Mas Ele não quer que a gente continue no pecado. Deus nos tira do pecado. Nós não teríamos força exatamente para sair do pecado, porque estávamos totalmente dominados pelo pecado e pelas hostes do pecado. Mas Deus nos tira do pecado para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para andarmos com Ele, exatamente, e vivermos a sua bênção. É isso, Deus estava separando ali o rei Asa, para ele ser um rei exatamente, para levar o povo na presença de Deus, para tirar toda a contaminação, para levantar homens sacerdotes que ensinassem a lei ao povo. E eu digo, o povo hoje está analfabeto na palavra. Meus irmãos, estão andando de qualquer jeito. As pessoas estão com o seu altar derrubado. As pessoas não têm uma comunhão com Deus. As pessoas têm um ritual no coração. Aprenderam um rito. Vou na missa de domingo, vou no culto de sábado e domingo. Virou rito. Ah, hoje tem o culto, tem até a roupa da missa. Tem a roupa da missa e tem a roupa do culto. Desse jeito. Tem a roupa da missa e tem a roupa do culto. Virou um ritual. Vou botar o terno, vou botar a gravata e vou pro culto. Parece que é o jeito de vestir que nós vamos encontrar Deus, meus irmãos. Será que é a gravata que nós colocamos que vai fazer nós encontrarmos a Deus? Será que é a roupa exterior que nós vamos encontrar Deus? Ou será que é com o coração que nós encontramos ao Senhor, meus irmãos? É com o coração, meus irmãos. É lógico que as nossas vestes têm que tampar nossa nudez. Deus fez roupa exatamente para Eva e Adão tampar a nudez, para eles não andar nus. Será por que Deus fez roupa para eles, hein, meus irmãos? Exatamente por causa do pecado. Exatamente por causa do desejo do pecado, meus irmãos. Depois do pecado, o homem andava sem roupa, porque ele não tinha esse desejo maligno, meu irmão. Mas depois do pecado, ele teve que tampar a sua nudez. E eu digo, meus irmãos, o diabo quer todo mundo nu. Nu de Deus, nu da presença de Deus. E nu também até no seu corpo físico. Mas o Senhor, Ele veio para nos vestir, tanto interior como exteriormente, meu irmão. Aleluia. É tempo de nós se chegarmos a Deus. Nós não temos que fazer Deus inimigo de nós. Deus não é o nosso inimigo. Deus é o nosso amigo. Jesus disse, eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo. Nós temos um amigo, meu irmão, um amigo, mas nós precisamos se chegar a esse amigo com sinceridade. Aleluia, nós precisamos chegar a esse amigo com prazer. Nós precisamos ter prazer de andar com Ele, meus irmãos. Aonde está o teu prazer? O prazer das pessoas estão em todas as coisas, menos buscar Deus. Elas perdem todo o tempo do seu dia, da sua semana,
correndo atrás de tudo, meus irmãos. Seus prazeres estão nas coisas, os seus prazeres estão nas pessoas, os seus prazeres estão exatamente no churrasco, nas festas, nos convívios. O seu prazer está em chegar na frente da telinha e ligar e passa um filme, passa outro e vai pro blim blim e vai para tudo quanto é canal. Mas cadê exatamente a tua amizade com Deus? Cadê a tua intimidade com Deus? Eu digo, o que te salva é a intimidade. Nós precisamos ser íntimo. Deus nos chama para sermos íntimo com Ele, meus irmãos. A intimidade é uma coisa pessoal. É pessoal, meus irmãos. Aleluia. Deus tem um particular com cada um de nós. Jesus diz que quando você quiser falar com Deus, você realmente se separa, se fecha no seu quarto, é uma coisa íntima, é entre você e Deus, aleluia, uma coisa íntima. Tem gente que só consegue buscar Deus lá no culto. Chega lá no culto, parece que Deus vai falar comigo. Lá no culto eu vou. Meus irmãos, Deus fala com você o tempo todo quando você o buscar. Quando você o buscar de todo o seu coração, você vai ouvir Deus o tempo todo. Glória a Deus. Se você buscar o Senhor e invocar o nome do Senhor, Deus te livra em todo o tempo, em todo o tempo. Me buscarei e me acharei quando buscar de todo o vosso coração, diz a palavra. Glória a Deus, porque a palavra diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória. Quem vence o mundo? A nossa fé, meus irmãos. Aleluia. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus vence as suas fraquezas. Quem é nascido de Deus, meu irmão, tem vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a isso que o Senhor quer. O Senhor veio para nos fortalecer, o Senhor veio para nos fazer forte, mas nós precisamos aprender a andar com Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Usa o teu tempo, meus irmãos, para andar com Deus. Andar com Deus, meus irmãos, é andar junto com aqueles que com o coração puro fazem a obra de Deus também. Anda com pessoas, meus irmãos, não tem amizade do mundo, nos separa. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Meus irmãos, quando nós começamos a fazer a vontade deste mundo, nós estamos realmente criando uma inimizade contra Deus. Ou nós somos aliados de Deus, ou nós somos contra Deus. E eu digo, tem muita gente andando contra Deus. Tem muita gente andando contra Deus. Tudo que você faz que não está na palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, é ser contra Deus, meu irmão. Se você começa a estar no escárnio, se você começa a estar na mentira, se você começa a se deixar a levar pela ilusão do fanatismo deste mundo, meus irmãos, nós não podemos, nós temos que ter essa unção de Deus nas nossas vidas. Eu digo, Deus, Ele é um Deus que veio nos dar vitória. Nós vemos que Asa, ali, meus irmãos, no seu reinado, a Bíblia diz que não havia paz nem para quem entrava, nem para quem saía. E havia muitas perturbações. Eu digo, a sua vida está desse jeito, meu irmão e minha irmã. Há muita perturbação na tua vida. Tudo está na entrada, na saída, toda confusão, toda perturbação. É perturbação na entrada, é na saída. Meus irmãos, quantas situações está perturbada na sua vida financeira, sua vida familiar. É tempo de buscar a paz do Senhor. O povo não tinha paz, um povo sem paz, um povo tribulado, um povo angustiado, um povo cheio exatamente de doenças malignas que estão aí, um povo depressivo, né? Como diz aí, a depressão maligna que Satanás tem colocado, exatamente porque é vazio. A depressão é um vazio, a depressão é uma falta de Deus, a depressão é uma falta exatamente de uma comunhão, de ter o seu altar levantado por Deus dentro do seu coração, meu irmão. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É esse que nós precisamos buscar, unção, o poder, a glória. Deus quer mover a tua vida, Deus quer te encher, Deus quer tirar todas
essa perturbação de dentro da sua vida, dentro do seu lar. Glória a Deus. Ali nós vemos que o povo estava exatamente perturbado porque estava sem a verdadeira palavra de Deus, estava sem lei. Um povo exatamente que estava separado, o altar estava derrubado. E eu digo, muita gente está perturbada porque o altar de Deus da sua vida está derrubado. Tem colocado todas as coisas do mundo na tua vida, menos a presença de Deus. Você mesmo tem criado uma inimizade contra Deus porque tem amado o mundo e as coisas do mundo. Mas hoje é dia de mover todas as coisas, porque Deus quer que você levante o altar. Deus quer que você aprenda a verdadeira lei de Deus. Meu irmão, nós precisamos vigiar. Se aonde você está não está ensinando a verdadeira lei, sai da porta larga, vai procurar uma porta estreita, uma porta que ensina a lei de Deus, uma porta exatamente que enche o teu coração da palavra de Deus. Meus irmãos, não fica se deixando levar porque tem uma placa ali escrito igreja e você entra e toma qualquer água suja. Não, meu irmão, nós temos que tomar água limpa, água cristalina, e só a verdadeira palavra de Deus traz a água cristalina, meus irmãos. Não traz a água que nos faz exatamente ficar contaminados com o mundo, nem com as concupiscências do mundo, porque a verdadeira água, o verdadeiro homem de Deus prega a palavra de Deus, prega contra o pecado, prega contra a fraqueza espiritual, meus irmãos, prega contra a carne. E nós precisamos exatamente está tomando, meus irmãos, é do verdadeiro remédio da palavra de Deus, o remédio que cura, o remédio que liberta, o remédio que santifica, o remédio que nos leva a ter uma comunhão com Deus, o remédio que nos leva a vencer o mundo, a vencer as nossas fraquezas, o remédio que cura a tua alma, o remédio que cura a tua enfermidade, o remédio que cura toda a fraqueza é a palavra de Deus. E ser cheio do Espírito Santo, estar ligados com Deus, andando exatamente junto com o Senhor. Deus te chamou para você viver junto com Ele, andar nesta unção poderosa do seu Espírito. É tempo de bênção na tua vida, aleluia. Não vos conformeis com este século, mas sede transformado exatamente pela renovação. Deus quer te renovar. Deus estava renovando Asa ali porque aquele povo estava contaminado, um povo perturbado. Eu digo, meu irmão, tem que parar a perturbação dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida. É tempo de se chegar a Deus, é tempo de se aliar com Deus, é tempo de buscar verdadeiramente o Deus vivo. Glória a Deus. Meus irmãos, precisamos sair das fantasias religiosas e procurar invocar o Senhor com o coração puro, com aqueles que realmente são cheios do poder e da glória de Deus. O Senhor te cura, o Senhor traz a paz sobre a tua vida, o Senhor te liberta, o Senhor derrama esta unção do seu poder e da sua glória sobre essa vida. Em nome de Jesus, Senhor, levanta esses irmãos, dá direção, coragem, determinação, meu Pai, para eles saírem dos embaraços, Pai amado, e não vos conformar do jeito que eles estão andando, mas serem renovados, Senhor, pelo teu poder e pela tua glória. Senhor, enche essas vidas, Senhor, porque é o Senhor que derrama a cura. Senhor, o Senhor que nos traz a paz, o Senhor que nos tira as perturbações e enche a cada um. Senhor, abençoa os irmãos que estão ligados, Pai amados, fervorosamente pelo teu poder e pela tua glória. Deus que traz a bênção sobre a tua vida, meu Pai, e haja paz, Pai amado, porque no tempo de Asa, Pai amado, havia muitas perturbações sobre toda a nação, meu Pai, mas o Senhor enviou. Senhor, esta nação está perturbada, meu Pai, um povo perturbado, mas Senhor, tu és o Deus que traz a paz e toca nos verdadeiros adoradores para o buscar de todo o coração, tirar toda a inimizade do mundo e se encherem da tua presença. O Deus que te abençoa e te enche, o Senhor que te cura e te liberta, Halabassuri Andrecôbia. Senhor, meu Pai, que derrama desta cura, Senhor, sobre aqueles, Pai amado, que estão sem nenhuma força, Senhor, aqueles que estão desenganados,
amado, Tu és o Deus que cura, Senhor. Liberta este povo, Pai, debaixo desta opressão maligna, meu Deus. Os seus inimigos, Senhor, têm, Senhor, os prendido com todas essas fraquezas malignas, mas Tu és o Deus que nos libertou e nos liberta em todo momento. Senhor, invocamos o Teu nome para que o Senhor liberte esse povo, Pai, que está encarcerado nessas fraquezas, e levanta um povo forte, determinado a buscar a Tua presença, andar nos Teus mandamentos, um povo que vence o mundo, um povo que o Senhor chamou para ser mais do que vencedores. Xalabassuri anderecômia, a unção do poder e da glória que desce sobre a tua vida e te renova, que quebra todas as forças do mal. O Senhor te sustenta, glória a Deus, é o Pai que compadece de nós. Xalabassuri anderecômia, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Senhor, concede, Pai, a cura ao teu povo, concede a libertação, concede a força para andar na tua presença, concede esta cura, meu Pai, concede em nome de Jesus, Pai amado, socorro àqueles que estão buscando a tua presença, Pai, porque Tu és o socorro bem presente. O Senhor está presente neste momento para socorrer, para abrir o caminho, para tirar o impedimento e abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Andamos com Deus, buscamos Deus. Amém? Você foi criado para andar com o Pai. Aleluia. Você foi criado para andar com o Pai. Você foi feito filho de Deus. Você vive na comunhão com o Pai. Você faz morada na casa do Altíssimo. Aleluia. Você tem que estar com o Pai todo momento. Tudo que há em você, bendiga o Senhor em todo momento. Em toda palavra, em todo pensamento, em todo ato. Deus está na tua vida. Ele nos assiste. Creia somente, meu irmão. Viva para Deus. Fique aliado com Deus. E você vai viver a bênção de Deus todos os dias da tua vida. Amém? Glória a Deus. Você tem um horário, um encontro marcado com Deus. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.